Olá pessoal, estamos voltando aqui então com o nosso curso de custos, seguindo a ordem, do nosso plano de curso. Nós agora iniciaremos o estudo do custeio por atividades. Vejam, nós quando iniciamos o estudo de sistemas de custeio, começamos falando do custeio por absorção. Então, vimos os seus pressupostos, a questão da separação de despesas e custos. E agora nós estamos avançando então no conteúdo. Vimos que no custeio por absorção havia o problema do rateio dos custos indiretos de fabricação. Esse problema, ele é mitigado, ele é diminuído quando nós utilizamos a departamentalização, porém, logo em seguida a gente viu que continua havendo arbitrariedade. A forma como os custos indiretos de fabricação são alocados aos produtos tem muita subjetividade. Consequentemente, isso pode trazer muito erro, tanto na mensuração de ativos, lá no caso do estoque, quanto também na própria avaliação do resultado do exercício. Então, caminhando nesse sentido, o custeio ABC, o custeio por atividades, ele é um aperfeiçoamento do custeio por absorção, tentando resolver exatamente o problema da arbitrariedade no rateio dos custos indiretos. Tá bom? Vamos avançar um pouquinho. Fica comigo. Bora entender melhor o que é esse custeio por atividades. Então vamos lá. Nós vimos que pelo custeio por absorção, todo gasto ele vai ou para o ativo ou para o resultado. Ele vai para o ativo na forma de investimentos ou de custo lá para o estoque. E no caso do gasto ser uma despesa, ele vai direto ao resultado, para a apuração do resultado do exercício. Bom, investimentos não são nossa preocupação aqui agora, a gente quer saber mais do custo. Nesse sentido, a gente não está vendo nenhuma diferença por enquanto de onde nós estávamos, custeio por absorção, departamentalização, porque agora eu estou falando para vocês que terá alguma inovação. Vamos caminhar mais um pouquinho. A grande inovação do custeio por atividades é que há um entendimento de que os produtos não consomem recursos, não consomem dinheiro. Produtos consomem atividades. As atividades consomem recursos. Então, eu busco conhecer melhor o processo organizacional para a fabricação de produtos como um todo, nas suas especificidades, a fim de não permitir a ocorrência dos rateios e suas subjetividades, arbitrariedades, daí por diante. Então, mantenham isso em mente. Produtos consomem atividades. E as atividades é que consomem recursos. Essa é a premissa básica do custeio ABC. Bom, pegando então um sistema tradicional, de custos, o que a gente estaria falando é que todos os custos referentes, todos os recursos, referentes a materiais diretos,
São custos diretos, são diretamente rastreáveis aos produtos. Mesma coisa com a mão de obra direta, diretamente rastreável aos produtos. Porém, tudo que é indireto, eu preciso encontrar uma forma de direcionar os custos até os produtos, né? Entender o caminho que os recursos fizeram até os produtos. E, obviamente, tudo que não está na cadeia de valor não é alocado ao produto. Vamos detalhar isso mais um pouquinho. Então, a gente viu recursos de materiais diretos. São custos diretos, são rastreados diretamente a cada um dos produtos. Vimos também que a mão de obra ocorre da mesma forma. Qualquer outro recurso direto que foi consumido no processo de fabricação, ele também é rastreável diretamente aos produtos. A grande questão está nos recursos indiretos, porque é aqui que, no custeio por absorção, são feitos os rateios. Então, o que o sistema de custeio por atividades propõe? Que eu identifique quais são as atividades que consomem os recursos indiretos. No slide aqui, está indo de 1 a 10. Poderiam ser 2, poderiam ser 3, poderiam ser 100 atividades. Eu preciso conhecer todas. Porém, percebam que isso demanda um comprometimento organizacional muito grande. Porque no momento em que a organização muda suas atividades, ou ela deixa de executar alguma, ou ela insere novas atividades, isso impacta diretamente no custeio ABC. Então, esse sistema de custeio ele precisa estar sendo analisado, né, cuidado, avaliado constantemente. Se houver alguma mudança dentro das atividades organizacionais, também, obviamente, isso vai gerar impacto no sistema de custeio. Bom, definidas quais são as atividades, eu vou conseguir, então, buscar, rastrear, né, quais atividades consomem quais recursos e em qual montante, né, em qual nível os consomem, e depois quais produtos consomem quais atividades. Essa é a ideia geral, tá? Percebam que essa lógica, em um aspecto mais macro, é a mesma lógica do custeio por absorção. Nós nos mantemos dentro do custeio por absorção. Tudo que for despesa vai para o resultado. Bom, uma primeira observação uma primeira inovação que o custeio por atividades traz, e eu quero que vocês também guardem aí na mente, é essa definição de rastreio, tá? Vejam, a gente não está mais falando agora em rateio de custos, é rastreio, porque é literalmente o que se busca fazer, rastrear o caminho por onde os recursos passaram. Eu quero conhecer o caminho dos recursos até chegar nos produtos. Por isso não é mais algo arbitrário, e sim uma identificação. Tá? Essa é uma primeira terminologia. Já já a gente vai falar de outra. E para isso é importante que vocês estejam atentos, ó, que eu tenho um espaço aqui e eu tenho um outro espaço aqui. Isso vai ser muito importante para a gente, tá bom? Não me frente, já já eu volto aqui nesses slides para a gente falar mais um pouco. Então, o que a gente viu até agora é que o custeio ABC ele tem por base o foco no conceito de atividade e a utilização de direcionadores de custo. Esse é a segunda nomenclatura
né, que eu falei para vocês, e aí a gente vai voltar agora um pouquinho para a gente entender bem o que são direcionadores e entender melhor também o que são as atividades, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para a gente... Veja, o que a gente está falando até agora é que os produtos consomem atividades e as atividades consomem recursos, não é isso? E esse é o caminho de todo recurso até o produto. Esse é o caminho. Sendo assim, vejam, essas duas setas, na verdade, elas representam os dois conjuntos de direcionadores que nós temos. São direcionadores de primeiro estágio e direcionadores de segundo estágio. Os direcionadores de primeiro estágio também são conhecidos como direcionadores de custos de atividades. E os direcionadores de segundo estágio são conhecidos como direcionadores de custos de produtos. Tá bom? Então, eu tenho que conhecer o caminho que os recursos fazem até as atividades, ou seja, quais atividades consomem quais recursos e quanto desses recursos consomem. Segundo estágio de direcionadores é quais produtos consomem quais atividades e em qual montante dessas atividades eles consomem. Tá? Então, os direcionadores são os caminhos, são essas pontes, são esses elos de recurso para atividade e de atividade para produto. Tá bom? Percebam que a novidade em relação ao que a gente vinha estudando até agora são as atividades. É esse elo aqui no meio, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco à frente. Mais uma vez. Ó, nós temos aqui, então, recurso para atividades, os meus direcionadores de quê? De primeiro estágio. E das atividades para os produtos, nós temos os direcionadores de segundo estágio. Tá? Por isso que eu pedi para que vocês prestassem atenção nesses espaços. Porque eu não quero agora pegar os recursos e fazer um salto direto para os produtos. Eu quero saber qual caminhozinho cada recurso fez para cada atividade e quais atividades foram necessárias para cada produto. E aí fazer o rastreio. Tá bom? Então, esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Tentem manter isso aí na mente de vocês. Professor, tá, direcionador deu para entender de uma forma ampla. A gente ainda não está dando exemplos concretos, já a gente faz isso. Mas de uma forma ampla deu para entender. Mas o que são as atividades? As atividades são quaisquer ações que utilizam recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos ou qualquer outro tipo de recurso, a fim de gerar, de produzir um bem ou serviço. Então, se eu estou precisando de mão de obra, se eu estou precisando de insumos, se eu estou utilizando tecnologias, o que quer que seja para fabricar um bem ou serviço, isso é uma atividade. A gente vai considerar tudo. Por isso que eu falei que o custeio por ABC ele precisa ser acompanhado constantemente. Se eu tenho uma inovação, se eu estou utilizando uma nova tecnologia, deixei de utilizar alguma outra, se eu criei um novo rito, né, um novo processo, tudo isso vai impactar o nosso sistema de custeio. Vamos para exemplos concretos. Vamos imaginar um departamento de compras, um departamento de serviço, um departamento auxiliar. Que atividade geralmente um departamento desse desenvolve?
Ele compra materiais. Tem pessoas ali comprando materiais. Então, cada pedido feito, ou o tempo que foi necessário para fazer cada compra, são formas da gente entender que a atividade de comprar materiais está sendo desenvolvida. Uma outra atividade que pode ser desenvolvida também é de, literalmente, né, desenvolver fornecedores, ou seja, buscar mais fornecedores que consigam me fornecer os mesmos insumos, uma mesma qualidade, ou buscar também desenvolver um melhor relacionamento com esses fornecedores, de forma que, se o fornecedor não tem a mercadoria, ou pelo menos não a quantidade que eu preciso utilizar, uma mercadoria de insumo, eu posso buscar em outro, ou então eu conseguir negociar preços com esses fornecedores, né? Uma mesma qualidade aí de insumo que eu possa ser necessário. Então, destacando aqui pelo menos duas atividades que o departamento de compras faz. O departamento de almoxerifado. Vamos lá, a gente comprou material, né? Aí o fornecedor traz, quem é que recebe? Almoxerifado. Vai receber esse material. E depois vai movimentar para o setor, né, da empresa que solicitou. Então eu tenho duas atividades, pelo menos, que um departamento de almoxerifado tem que fazer. Uma administração da produção. Ele vai precisar programar a produção e controlar essa produção. Principalmente se eu tiver linhas de produção que atendem a mais de um produto, ou seja, eu preciso substituir, né, os insumos ali para que sejam fabricados. Então, a administração da produção ela tem pelo menos duas atividades muito claras. E um departamento, uma indústria têxtil, né, corte e costura. Aí aqui está muito claro. Cortar, né, as malhas, os tecidos e depois costurá-los, né? Tudo isso tem a ver com o departamento de produção de corte e costura, ou um departamento de acabamento depois, acabar os produtos, né, ver as linhas que tá sobrando, fios, botões para colocar, ver se não tem nenhuma falha, e depois vai despachar esses produtos a partir do momento que eles vão para uma vitrine ou que eles são vendidos, né? Então tem esse ato de despacho de produtos. Tá? Então percebam que as atividades não são coisas muito complexas de serem identificadas, mas elas precisam ser catalogadas, né? Para que o custeio por atividades possa ser executado. Vamos em frente. Então a gente falou de direcionadores de custos de recursos para as atividades, que são os direcionadores de primeiro estágio, né? Lembram disso? Primeiro estágio. Eles são fatores que permitem identificar a intensidade com que as atividades utilizam dos recursos. Ou seja, eu quero saber quanto me custa cada atividade. Quanto é que me custa comprar materiais? Quanto é que me custa cortar? Quanto é que me custa despachar produtos? Ou programar a produção? Estamos falando disso. Levar recursos às atividades. Ou conhecer, né, que recursos e quantos recursos, por isso aqui tem falando intensidade, são consumidos por cada atividade. Tá? Então, direcionadores de primeiro estágio são direcionadores de recursos. Os direcionadores de segundo estágio levam atividades aos produtos, ou seja, é uma busca de identificar os fatores que determinam os custos das atividades e que permitem identificar a intensidade com que os produtos se utilizam nas atividades. Lembra lá em cima o pressuposto básico, né, do sistema básico do custeio por atividades?
Então, eu quero saber com que intensidade cada produto consome cada atividade. De repente, um produto não consome alguma atividade. E, normalmente, os produtos consomem diferentes níveis de cada atividade. São os caminhos, o rastreio, né, que é feito por meio desses direcionadores. Então, os direcionadores de custo das atividades aos produtos são os direcionadores de segundo estágio. Eles servem para calcular o custo dos produtos. Tudo bem? Vamos em frente, tá certo? Então, segundo Gautier e Underdahl, para que se possa implantar um custeio ABC, um sistema de custeio por atividades, primeiro, olha o que a gente falou. Eu preciso analisar e definir quais são as atividades de uma companhia, da companhia que a gente quer implementar. Segundo, determinar os direcionadores de custos para cada atividade, o quanto cada atividade consome de recurso. Isso muitas vezes pode ser facilitado, né, pela contabilidade, quando existem centros de custos, né, ou centros de recursos, ou centros de atividade mesmo. Quando a gestão de custos da entidade já faz esse tipo de gestão, de definição, isso ajuda muito na implementação do custeio ABC. E, por fim, determinar os direcionadores de custos para cada produto, ou seja, atribuir custos aos produtos. Então, este é o ciclo completo da implementação para a implementação de um sistema de custeio por atividades, tá certo? Vamos lá. Então, que conclusões a gente pode tirar do que a gente já falou até agora? Como eu busco uma quantidade grande, né, de direcionadores, ou seja, como eu busco conhecer o caminho exato que os recursos trilham dentro das organizações, o custeio ABC gera maior precisão do que o custeio por absorção tradicional. Além disso, o custeio por atividades ele dá uma contribuição à própria gestão, porque a partir da sua implementação é possível então questionar-se a própria estrutura organizacional. Tá? Vamos tentar colocar em prática essa conversa toda por meio de um exercício aqui. Então, eu vou montar no Excel. Vocês tentem fazer também no Excel. É uma boa forma da gente praticar em uma ferramenta, né, de planilha eletrônica que é tão útil na vida, né, enfim, de um profissional que milita aí no meio de negócios, como cada um de nós. Vamos lá. Uma empresa que produz uma empresa de confecções produz 3 tipos de produtos: camisetas, vestidos e calças, e apresentou os seguintes dados. Então, produtos, 18.000 unidades, vestidos, 4.200 unidades, calças, 13.000 unidades. E seus respectivos preços de venda, né? Camiseta 10, vestido 22, calça 16. Tá bom? Vamos em frente aqui um pouquinho. Nós temos aqui o tempo que foi utilizado na produção e os custos diretos por unidade. Vamos colocar isso aqui no Excel, que a gente já tem até agora. Tá certo? Então, vejamos aqui, custeio por absorção. Eu tenho
Quantidade produzida, 18.000 unidades de camisetas, 4.200, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, de vestidos e 13.000 de calças. Vamos imaginar que os custos indiretos de fabricação vão ser rateados. A gente está utilizando agora o custeio por absorção tradicional, tá? Em função do consumo de mão de obra direta. Então, bora voltar lá no nosso exercício. Aqui. Mão de obra direta, 50 centavos para cada camiseta, R$1 para cada vestido, 75 centavos para cada calça, né? Então, conhecendo as quantidades, a gente pode também conhecer o custo total. Vamos voltar aqui. Veja, 50 centavos a camiseta, 50 centavos a camiseta. R$1 o vestido, 75 centavos a calça, o que nos dá, multiplicando a quantidade de camisetas pelo seu custo de mão de obra unitário, um custo de R$9.000 de mão de obra direta para produzir camisetas, 4.200 vestidos, 9.750 as calças. O custo total com mão de obra direta é de R$22.950, tá? Então eu calculei aqui a proporção. O quanto que 9.000 representa de 22.950. Basta, obviamente, dividir um pelo outro, né? 39%. Vestidos, 18%. Calças, 42%. Se este é o nosso critério, então, de alocação dos custos indiretos de fabricação, vejamos quais são os custos indiretos. Está aqui. 190.000, né? Aluguel, energia elétrica, salário da supervisão, mão de obra indireta, depreciação, material de consumo e seguros. Totalizam 190.000. Isso eu já coloquei aqui, tá? No Excel. Opa, deixa eu só aumentar aqui para... Olha aí. Aluguel, energia elétrica, salário de supervisão, as mesmas coisas, totalizando o mesmo 190.000. Então eu quero saber o quanto desses 190 iria para cada produto aqui, se for fazer o rateio com base no consumo, né, da mão de obra direta. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Vamos pegar aqui logo o total. Igual a 39%, isso para camisetas, né, vezes 190.000. Eu vou teclar F4 para poder travar os 190. Opa, desculpa. Copiar, vou colar só a fórmula para não mexer nas formatações. Então tá aqui a quantidade de custo indireto de fabricação total que cada produto, né, recebe com base nesse critério de rateio. Vamos ver o custo unitário. Então, para saber o custo unitário, é só dividir o total pela quantidade que foi produzida. Opa, fiz errado aqui. Igual ao total dividido por 18.000. Vou fazer da mesma forma, copiar, colar aqui no Excel. Pronto. Aqui nós temos, então, o total, né, do custo unitário, dos custos indiretos de fabricação unitário que devem ser atribuídos a cada produto. Bora tentar fazer, né, uma apuração aqui desse nosso resultado. Custos indiretos de camisetas foi 4,14. De vestidos, 8,28.
de calças 6,21. Certinho. Então, o custo total é só somar um com o outro, né? Custo total. Fazer mais uma vez. Esse mais esse. Né? Preço de venda. Isso a gente tem lá no na nossa questão, né? Deixa eu voltar lá. Camiseta vendida a 10. Faltou dar uma formatada aqui para ficar como número. Moeda. Camiseta vendida a 10. Vestido a 22. Calça a 16. Lucro bruto unitário, preço menos o custo, igual preço menos o custo, é a mesma coisa. Margem. A margem aqui é o lucro, quanto da receita do preço, né, vira lucro. Então, esse dividido por esse. Aqui não é real, aqui é percentual. Então, vejamos. Quem foi que nos deu a maior lucratividade? Vestidos em primeiro lugar, calças em segundo lugar, camisetas em terceiro lugar. Tudo bem? Nenhuma dificuldade aqui, né? Coisas que a gente sempre fez. Agora a gente vai fazer pelo método ABC, para comparar com esse resultado que a gente teve aqui. Então vamos lá. Estão aqui, ó, os mesmos dados, né? A mão de obra direta, mesmo valor. Os custos indiretos de fabricação, mesmo valor. Só que agora a gente precisa de mais informações. Então, que informações a gente vai precisar agora? Eu preciso saber quais são as atividades. E a gente vai utilizar as mesmas atividades que comentamos lá, né, durante a explicação do conteúdo. Então, compras, né, almoxarifado, administração de produção, corte, costura, acabamento. Tá certo? Eu identifiquei as atividades. Qual é o próximo passo? Levar os recursos a essas atividades. São os direcionadores de primeiro estágio. Vejamos aqui. Para o aluguel, despesa com aluguel, a área utilizada, o direcionador, né, é a área utilizada pelo pessoal e equipamentos necessários para executar as tarefas que compõem a atividade. Então, qual é a área utilizada por cada atividade, né? Pelo departamento que utiliza aquela atividade, que desenvolve aquela atividade. Faz uma proporcionalidade e leva o custo, né, para ele. A ideia é essa. Energia elétrica. Supondo que cada departamento possui um medidor de energia elétrica, pressuposto para esse exercício, né, o valor alocado a eles é de consumo efetivo. Os departamentos, no caso de produção, né, corte, costura, acabamento, eles permitem um rastreamento com base nas horas máquina que são utilizadas por produto. Cada produto tem uma hora máquina de utilização para que eu consiga saber o quanto que ele consumiu de energia elétrica, né? É isso. Salários do pessoal da supervisão e mão de obra direta.
São dois custos indiretos de fabricação que podem ser alocados diretamente às atividades através de folha de pagamento. Vejam, pega-se um documento que nos dê uma forma objetiva, né? Uma forma fácil da gente rastrear isso, ou através de folhas de registro de tempo, processo de entrevistas, são outros caminhos que pode se fazer. Por fim, depreciação. Ela pode ser alocada diretamente por meio da análise do imobilizado, né, nos departamentos produtivos. Porém, nos departamentos de apoio, sempre tem uma dificuldade maior para se alocar a depreciação diretamente às atividades. Porque, como há um grande número de bens do imobilizado sendo utilizados, e esses bens são compartilhados, né, geralmente por várias atividades, isso costuma ser um pouco difícil. Então, assim, se não tiver como, vai ter que ratear, né? Mas a gente só faz o rateio em última análise. A gente busca de forma alguma ratear alguma coisa, né? Algum tipo de custo direto quando estamos falando do custeio por atividades. Vamos imaginar que, como essas contas são simples e não são muito diferentes do que a gente fez, né, no custeio por absorção tradicional, no custeio utilizando a departamentalização. Eu não vou fazer essas contas não, tá? Essa informação vem dada. Então veja. O departamento de compras recebeu R$28.000. Desses 28 mil, 16 mil para comprar materiais, 12 mil para desenvolver fornecedores. Almoxerifado, 28.350, 16 para movimentar, 12.350 para receber materiais. A administração da produção, 29.850. Tudo isso daqui, tá? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Compras, comprar materiais, 16 mil. Desenvolver fornecedores, 12 mil. Total de 28. Depois 28.350, 29.850, 57.600 corte e costura, 46.200 no acabamento. Tem que dar os 190 mil. Bora testar? Total do acabamento, mais total do corte e costura, mais total da administração da produção, mais total do almoxerifado, mais total de compras, 190 mil, tá certinho. Todos os nossos custos indiretos de fabricação foram rastreados até os departamentos e dos departamentos até as atividades desenvolvidas por cada um deles, tá bom? Direcionadores de primeiro estágio resolvidos. Vamos agora para os direcionadores de segundo estágio. Então, isso daqui eu já estou informando para vocês, tá? Comprar materiais. A quantidade de pedidos que foram feitos. Desenvolver fornecedores. A quantidade de fornecedores ativos, né? Para cada insumo, mercadoria, então, que é comprado. Almoxerifado. O número de recebimentos que ocorreram. Provavelmente isso vai ser muito parecido com o número de pedidos que foram feitos, né? A não ser que eu fiz algum pedido e o fornecedor não entregou. Movimentar materiais. Então, o número de requisições que o almoxerifado recebeu para, né, entregar materiais para outros departamentos, para outros setores. Na administração da produção. Programar produção. Número de produtos que serão fabricados. Não a quantidade de peças, mas número de produtos, né? Controlar a produção, a quantidade de lotes de produção. Então, fabriquei tantas camisetas, tantos vestidos dessa vez, tantas calças daquela outra vez, né? Os lotes de produção. Corte e costura. Atrelamos ao tempo cortando cada uma das peças, ou costurando, né, cada uma das peças. Acabamento. O tempo para o acabamento e o tempo desde que se recebe, depois para despachar, né?
recebe o pedido até que ele seja entregue, tá? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Número de pedidos de compra, camisetas foram feitos 150 pedidos, vestidos 400, calça 200, total de 750. Isso está aqui, tá? No nosso slide. Aqui eu já coloquei lá no Excel também. Fornecedores. Eu tenho 2 fornecedores das malhas de camiseta, 6 para as de vestido e 3 para as de calça. Todos os pedidos foram recebidos, tá vendo? Número de requisições. Isso tem a ver com o quê? Almoxerifado. 400, 1.500, né? E 800. Produtos, um de cada. Lotes, 10 lotes de camiseta, 40 de vestidos e 20 de calças. E aqui as horas, né? Para se cortar, hora para costurar, hora para acabar e horas para despachar. Tudo bem? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso utilizar esses dados para atribuir os custos indiretos de fabricação para cada produto. A gente vai fazer total e depois eu vou mostrar unitário, que o nosso interesse de análise agora é unitário para poder comparar com o custeio por absorção. Então aqui, camisetas. Por exemplo, comprar materiais. Como é que eu vou como é que eu vou calcular, né, o custo que as camisetas têm na compra de materiais? Então, primeiro, qual foi o custo total de se comprar materiais? 16 mil. 16 mil. Esse 16 mil... Opa. Peraí, viu? Eu vou aplicar a ele a proporcionalidade dos pedidos que são das camisetas. Vejam, eu estou aqui com 150 de 750 camisetas. Faltou colocar um parênteses. Então, o custo total de se comprar materiais para as camisetas é de 13.200. Só que eu preciso que isso seja feito por unidade. Então, basta eu dividir isso daqui pela quantidade que foi fabricada. 18 centavos. Professor, peraí, coisa demais, né? No Excel dificultou. Vamos fazer cada parte, tá? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui de custo do direcionador. Eu tenho que o meu direcionador é... Qual foi o custo dele? 16 mil. Eu posso dividir ele por 750. R$ 21,33 por pedido de compra. Se eu fizer agora um custo da atividade para o produto, então eu pego esse e vou multiplicar pelo total de pedidos que foram feitos. Olha aí, o mesmo 3.200. Só que agora eu quero saber o custo unitário desta atividade para as camisetas, né? Eu vou dividir isso
pelo total de camisetas fabricados, dividir pelo total de camisetas fabricadas, que foi 18 mil. Opa. Preciso aumentar a quantidade de casas. Olha aí, 18 centavos, os mesmos 18 centavos que a gente achou aqui. Então, para facilitar a nossa vida, copiar e colar. Opa, deu uma coisa errada. D23. Ah, tá, beleza. Faltou travar aqui para ele não arrastar pro lado lá em cima, né? Então, tá aqui. Vestido tá com algum problema. Vamos lá. Bora fazer a conta. Vestidos. Isso é igual a comprar materiais para os vestidos. Vou fazer logo aqui, peraí. 23, que a gente já sabe, vezes proporcionalidade dos vestidos, 400, dividir 750, né? Isso daqui eu vou multiplicar, ou desculpa, eu vou dividir pela quantidade de vestidos fabricados, que foram de 4.200. Foi por isso que deu errado lá. 2,03. Calça aqui também está errado. Vamos lá. O mesmo C23, né? A gente está comprando materiais, só estou analisando isso agora. Comprar materiais. Quanto disso foi para calças? Então, 200 calças de 750 no total. Por calça, eu preciso saber quantas calças foram fabricadas, 13 mil calças, então 33 centavos. Desenvolver fornecedores. Vamos lá, qual é o custo dos fornecedores? Desenvolver fornecedores. 12 mil. Dois dividido por 11. Deixar logo aqui com duas casas para ficar tudo padronizadozinho, né? Vou deixar tudo como moeda. Agora eu vou fazer isso para todo mundo, tá bom? Então, opa, eu vou, C24 que tá certo. C24 vezes 6, 11, dividido por B6. E aqui, C24 vezes 3 dividido por 11, quantidade de calças, 3.000. Receber materiais. Só para a gente ficar olhando aqui, vou colocar uma fórmula assim, ó. Que a gente vai vendo já o valor de cada um deles, tá? 30 centavos, 3,59, 58 centavos. Receber materiais. R$ 12.350.
por esse. B5. Receber materiais. Quantidades recebidas dividido pelas quantidades total. Dividido pelo total de unidades fabricadas para termos o custo unitário. Sempre isso, né? Sempre isso. Custo de receber materiais, né? Total da atividade. Vou achar a parte da atividade, que é só das calças, né? 200 por 750. E agora, dividir pela quantidade fabricada para saber o custo de cada calça. Opa. Coisa errada aqui. Dividido por 13.000. Movimentar materiais. Então, o custo total da atividade multiplicado pela proporção que cada produto utilizou desta atividade. Aqui eu tenho o custo, né, total para camisetas. Quando eu divido pelos 18.000 aqui, vou ver o custo unitário de cada camiseta. Quanto custa, né? Ou quanto custou movimentar cada camiseta. Para construir essa planilha junto para vocês ficarem com isso bem na mente mesmo, né? Então, o custo total, a proporcionalidade, né? Unitário. Certinho. Vamos lá de novo. Custo total de receber, de movimentar materiais. A proporcionalidade das calças, 800 de 2.700. E vou dividir pela quantidade fabricada para achar valores unitários. Na supervisão, né, na administração da produção, custo total de se programar produção, 16.000. Proporcionalidade das camisetas. Aqui vai ser tudo 1/3. Só tem um tipo de produto, né? Dividido por 18.000 para saber o custo unitário. Custo de programar produção. Proporção de vestidos. Dividido por 3. Dividido pela quantidade para encontrar valor unitário. Opa, aqui teve coisa errada. Ah, eu coloquei multiplicar. Dividido. Falei dividir, coloquei multiplicar. Programar produção, 16.000. Proporcionalidade das calças, 1/3. Quantidade de calças fabricadas, para saber custo unitário. Controlar produção, custo total da produção, se controlar, né, a produção, proporcionalidade das camisetas, aqui, ó.
dividido por 70, pela quantidade de camisetas fabricadas, para se achar o custo unitário. Mais uma vez, controlar a produção, agora dos vestidos, custo unitário para vestidos, e por fim as calças, dividido pela quantidade fabricada para se achar unitário. Ok. Estamos quase acabando essa parte, né? Chegando aqui já na parte dos departamentos de produção. Então, cortar me custou 29 mil. Proporção disso que é das calças. A gente lembra que foi pelas horas, né? Então, as horas utilizadas para as calças, dividido pelas horas totais, dividido pela quantidade, tudo, né? Dividido pela quantidade fabricada, encontramos custo unitário para cortar calças. Agora, custo unitário para se cortar vestidos. Agora, custo unitário para se cortar, na primeira foi camiseta, né? Agora que é calças. Calças. Proporcionalidade das calças para cortar. Beleza, até agora tudo certo. Vamos lá, custo de se costurar. 28.600. Proporcionalidade das camisetas. 3.240 horas dividido por 13.098 horas, dividido pela quantidade produzida, me dá os custos unitários. Costurar, 28 mil. Agora a proporcionalidade dos vestidos. Vamos pegar o custo unitário. Por fim, das calças, costurar. Proporcionalidade de tempo, né, para se costurar as calças. Quantidades que foi fabricada. Acabamento. Proporcionalidade das camisetas, unitário, proporcionalidade dos vestidos, unitário, proporcionalidade das calças, unitário, tudo certo. Por fim, nossa última, despachar produtos. Quanto é que custou isso? 32 mil. 32.200.
Proporcionalidade das camisetas, 5 de 100, unitário. Proporcionalidade dos vestidos, né? Por fim, o custo unitário de se despachar cada calça. Ok, agora a gente sabe quanto de custo indireto de fabricação cada produto consumiu de acordo com o custeio ABC. Vamos fazer aquela mesma análise que a gente fez, tá? Então, custos diretos das camisetas. Eita, tem que pegar ali, né? É que eu só peguei o... Só estou pegando mão de obra direta, né? Vou ter pego os outros, mas tudo bem. São os dados que nós estamos trabalhando aqui. Custos indiretos. Agora, ó, lá embaixo. Custo total. Aqui no cantinho. Custo total igual a soma. Preço de venda. Já digito isso aqui, eu vou copiar e colar lá. Igual a esse menos esse. Aqui é percentual, né? Agora vamos lá. Qual é o produto mais lucrativo? 68% camiseta. Segundo lugar, calças. Terceiro lugar, vestidos. Eita, que é segundo. Vamos ver como é que estava pelo custeio por absorção tradicional. Os vestidos que têm a menor margem de contribuição ficaram em primeiro lugar pelo custeio por absorção tradicional. As calças mantiveram-se em segundo, né? E camisetas em terceiro. Vejam só. Vejam o tamanho do problema que dá o rateio dos custos indiretos. Olha a diferença na margem de contribuição, né, nessa margem percentual aí. De repente, nesse sistema de custeio, a gestão solicitaria que fosse dado prioridade às vendas, produção e vendas de vestidos. Só que, na verdade, é a pior margem que ele tem, apenas 16,67%. Ele deveria dar foco nas camisetas, que quando a gente calculou, né, o custo pelo sistema de absorção tradicional, foi o pior resultado. Tá? Gente, eu quero sugerir agora que vocês
Leiam o capítulo do livro de Elisa Martins, tá? O capítulo 9, se não me engano, agora, que vai tratar disso. Tem exatamente esse exercício que a gente fez aqui agora, tá? Dá uma olhadinha nele, vê com calma, tenta entender, vê se tem algo mais que vocês gostariam de compreender, algo que não ficou muito claro. Eu vou criar um fórum aqui, tá? E também vou colocar um exercício resolvido para que vocês pratiquem, tá? É muito importante vocês entenderem custeio por atividades, porque é uma prática muito utilizada no mercado, principalmente em grandes empresas, tá? Custeio por ABC, custeio por atividades, né? Que leva a uma gestão por atividades. Então, é isso. Turma, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.